Galera, falar do amistoso, né? Que já eu começar a falar do resultado, né? Falar do resultado que a galera já tá errando aí, já tá divulgando. Não sei se acha que o velho Vamp saiu do amistoso e tava ali mais acelerado do amistoso, confundindo, né? Estão dando um gol a mais para cada time. O amistoso foi 7-6, né? De verdade, né? Sei se já falei isso várias vezes. Eu não não acho que o placar seja o mais importante ali de um jogo desse. Foi um jogo, um amistoso muito bom, né, entre G3X e Desempenho. E aí, cara, começar a falar, porque assim, o amistoso, quando você faz um amistoso, você tem algumas decisões a tomar no amistoso. E a gente já tomou durante a preparação várias decisões diferentes em amistosos, de acordo com o que a gente acredita cada um, né? E o que eu quero dizer, por exemplo, tava ouvindo, né, do jogo do Dendê e do Dibrados, que eles jogaram os 3 dados, né? E a gente também já fez isso no outro amistoso que a gente fez. Então, você tem um amistoso que você pode utilizar de várias formas diferentes. A gente e o Desempenho resolvemos utilizar esse amistoso como uma estreia não oficial, vamos dizer assim, no sentido de que a gente tentou colocar todos os mecanismos ali, ou quase todos os mecanismos do jogo. Ou seja, a gente fez exatamente o mecanismo de uma partida da Kings. A gente não aumentou minutagem, coisa que a gente já fez em amistosos, inclusive o penúltimo a gente fez isso, né? A gente bota 25 minutos em vez de ser os 20 padrão. Segundo tempo a gente aumenta também. Match ball a gente joga todas as fases. Nesse caso, a gente decidiu. E todos os lados estão bons, tá, galera? Só para vocês entenderem que os amistosos eles podem ter objetivos e coisas diferentes que são acordadas pelos times. E acho que a gente levou esse amistoso, tanto nós como o Desempenho, a gente quis fazer um amistoso regulamento geral ali da Kings. A única mudança que a gente fez, até pelo fato de logística dos presidentes, foi os presidentes baterem 2 pênaltis. Então, o Gal bateu 2 pênaltis e o Renatinho bateu 2 pênaltis. A única mudança que a gente, teoricamente, fez ali de regra foi isso. E de carta, a gente acabou dando um shootout para cada, para que também a gente não colocasse o efeito sorte ali num amistoso. Sorte no sentido de, né, vamos ter um amistoso, aí o cara fala, eu quero bater um shootout, a gente, pé, coringa, roubamos seu shootout, né? Não fazia muito sentido. A gente tem muitos amistosos que a gente faz também, que a gente deixa o adversário ter uma carta e a suspensão, para a gente também treinar com a menos. A gente resolveu não fazer isso com desempenho, eles também, a gente conversou sobre isso, porque se os dois times tivessem suspensão, né, a gente ficaria dos pouco tempo que tem de futsal, a gente perderia 8 minutos, né, com times com a menos, e a gente preferiu não fazer isso. Então, só para, né, só tô dando uma introdução para vocês entenderem que dá para você fazer de várias formas, né? E eu vi o Dendelho de Brados, por exemplo, que a galera falou que eles fizeram dado 1, dado 2 e dado 3, né? Super legal também. Então você aumenta, você treina mais esses momentos, mas você sai um pouco, né, da questão jogo, e a gente quis fazer a questão jogo. Agradecer muito a desempenho, como eu já falei no começo, foi um amistoso muito bom. Eu imagino que para eles também tenha sido bom, para a gente foi muito bom. E eu acho que o ímpeto, né, de levar e da gente colocar um pouco de. Claro que é impossível ser igual, né? Longe de ser igual, mas colocar um pouco dessa ansiedade do jogo. Então foi super legal. Pô, os dois times, assim, cara, super amigos ali, posso dizer essa palavra, na questão dos staffs, das comissões ali, conversando antes. Foi super legal a galera, né? O Chorume do Grêmio, o Camargo, a Caju, o pessoal da PEN ali também torcendo ali em cima, o G3X, os bancos ali também vibrando. Então isso é legal, porque a ideia, pelo menos na minha opinião, e acredito que na deles também, é tentar simular o máximo possível um jogo para ter um pouco mais de ansiedade, né? Que não vai, impossível ser igual da Kings League, né? Impossível, tá? Mas agradecer muito, acho que foi bem legal. Então todo mundo
elevou as emoções para tentar ganhar, entre aspas, sabendo que o resultado no final, né, não seria o mais importante, mas o mais importante foi todo mundo ter jogado, né, para tentar bastante, e acho que isso fez os dois times evoluírem muito. Então, agradecer todo o staff ali dos presidentes, da galera que é da PEN e do Desimpedidos, a comissão técnica, não precisa nem falar também, agradecer também todos os nossos aí do G3X, porque acho que a gente também conseguiu deixar o amistoso num nível muito legal, né? Então, acho que isso é bem importante. Quando, é óbvio que eu não vou falar, inclusive, muito obrigado também de novo pela PEN, que a gente combinou de não divulgar imagens do jogo, né? Não deixar a galera da Kings fazer imagens, porque ali a gente estava treinando realmente como a gente iria atacar em cada fase, etc. É muito interessante porque num amistoso você não escolhe como o adversário vai jogar, né? O que eu quero dizer, né? Se você quer treinar uma determinada fase do jogo contra um determinado modo que o adversário pode jogar, no seu treino, né? Você consegue fazer isso, né? Você vai pegar a galera, vai criar mecanismos, criar treinos e fazer isso. Num amistoso, você não vai manipular como o adversário joga, né? Como ele vai decidir marcar, como ele vai decidir atacar e vice-versa, né? O desempenho também não manipula como a gente vai decidir as nossas coisas. E isso é bem legal, porque calhou pra gente muito bem, né? A gente precisava, era uma dos momentos ali, tanto ofensivo quanto defensivo, pra gente foi muito produtivo, né? Pra gente foi muito produtivo, a gente conseguiu jogar ali contra uma equipe que nos desafiou muito, e a gente tem muito material para tentar, né, dar essa melhorada para o próximo, para a nossa estreia, que é dia 9, né? A gente vai ter ainda um ou dois amistosos, estamos vendo ali sobre a quinta-feira que vem. A gente vai ter um ou dois amistosos ainda, mas um deles já não vai ser na arena, então já não sendo na arena já perde um pouco isso. E é muito importante, foi muito legal. É um time, não precisa nem falar, né? Um time basicamente que tem a mesma base do time que foi ali, quase a mesma base ali, uma junção do DR7, que foi campeão na MENA, com jogadores que a comissão técnica, o Felipe, o Arthur, já conhecem. Então, um time que o torcedor, né? Quem sou eu para falar, mas eu acredito que o torcedor do desempenho pode ficar bem tranquilo aí. Rude também, que tá na comissão, pode ficar bem tranquilo, que é um time muito forte. E do nosso lado, né? Eu acho que a gente conseguiu mostrar boas coisas também. Claro, como eu falei, a gente viu fases do jogo que a gente precisa e deve pegar um pouco mais pesado. Foi bem bom isso pra gente, porque como eu falei, né? Eu não escolho quando eu vou atacar como um adversário no amistoso vai defender. Mas existem 3 formas ali mais padrões de você se defender na Kings League. E eu acredito que esse amistoso, o que o desempenho utilizou foi o que a gente menos está confortável para atacar. Então foi muito bom, né? Foi muito bom para a gente ver isso. Em algum momento, quando eles mudaram, a gente teve também boas coisas. Então acho que vale, isso vale bastante para a gente. Eu acredito que para eles também tem a coisa de fases do jogo, dado escalonado também, que eles também vão poder olhar. Então, baita amistoso, baita amistoso. O jogo de futsal foi bem equilibrado, em todos os momentos bem. A gente chegou ali no matchball com vantagem e acabou que essa vantagem ficou... perdemos a vantagem, né? Então isso foi bem legal, porque o final do jogo também foi um pouco, né, um pouco emocionante ali para quem tava ali, emocionante no sentido de, né, pô, tá empatado, né? Todo mundo quer ganhar, tá 6-6, todo mundo quer fazer o 7, né? Então foi, acho que bem legal ali, e eu acho que é importante, sim, né? Como eu falei, eu acho que para nós da comissão ver o time jogar e ter uma vitória é bom, mas eu acho que os dois times saem com, como eu posso dizer assim, com
quem fizesse o 7 ali, o outro time sairia com uma desculpa, entre aspas, né? Eu quero dizer, foi um jogo tão bom que cada um pode olhar o copo cheio, o copo meio vazio do seu time, né? Ah, pô, se não fosse isso, ah, se não fosse essa fase, ah, se não fosse o pênalti, ah, se não fosse a casa, se não fosse... né? Tipo assim, todo time pode olhar alguma coisa e falar, nisso aqui nós somos bem, nisso aqui a gente vacilou, nisso aqui a gente poderia ter melhorado. E individualmente do G3X, eu fiquei muito feliz com o nosso ímpeto de físico mesmo, né? A gente termina o jogo com uma arrancada de 50 metros do Andreas. É muito difícil isso acontecer num jogo, porque o campo tem 55. Né? E sei lá, 45 minutos de jogo, né? Uma arrancada de 50 metros e um gol, né? Para decidir a partida, eu acho que são coisas que mostram algumas coisas importantes fisicamente, que eles estão muito bem. O jogo foi muito físico, muito movimentado. Os dois times saíram de campo, tipo, pô, né? Mas fico feliz com isso, fico feliz com as conexões que a gente está criando no time. Como eu falei, o torcedor do G3X, a gente não pode garantir título, infelizmente. Né? A gente sabe que esse split a gente tem que ganhar, sempre vai ser a nossa meta ser campeão, a gente não pode garantir título, mas uma coisa a gente tem garantido, né? Há 2 anos, e agora vai completar 2 anos e meio, que é ter um time muito competitivo, né? Não vou falar por amistoso, porque amistoso não conta, né? Eu tô usando esse vídeo para falar sobre isso, mas não quer nada dizer do amistoso. Mas em jogos oficiais, o torcedor do G3X que liga a TV ou que vai no estádio, ele é acostumado a ver o time ganhar. Né? Ele é acostumado a ver o time ganhar. De cada 10 jogos, normalmente ele vê o time ganhar em 8, né? 8,5. Então, o time, eu acredito que vai continuar muito competitivo. Não sei, eu vi que a galera falando que a gente, né, o G3X está como sexta força, quinta força. Isso aí, para mim, não tem muito. Eu acredito que essa Kings League vai ser muito equilibrada. A Kings Cup passada, o time que foi campeão, né, que foi a Fúria, empatou com o pior time de pontuação do campeonato, que foi o Real Elite. Então, se ano passado a gente já teve um campeonato equilibrado, imagina esse ano com tanto investimento, tanta contratação aumentando, tanta coisa, né? Eu acho que só o que espera tanta prontidão de cada time, todos os times querendo, só o que espera pro torcedor é um campeonato que vai ser uma loucura, né? Vai ser muito legal esse campeonato, vai ser muito equilibrado, é um campeonato de 2 meses. Eu acredito que é importante aí falando. Eu sei que o G3X dos 10 times é o que menos vai ter isso, né? Mas é importante que, e espero que a gente nem precise, mas é importante que o cara que acompanha a liga saiba que é um split de 2 meses e pouco, é jogo toda segunda só, então são 9 rodadas toda segunda. Então, assim, o time tem gap para evoluir, todos os times têm gap para evoluir. Então, eu acho que essa primeira rodada, claro, se você perder 5 rodadas, tá quase fora, né? Mas, assim, eu acho que não é um campeonato que vai ser decidido na primeira e na segunda rodada, é um campeonato que vai andar. Nós temos equipes que têm jogadores que não jogaram Kings ainda, então eles podem começar de um jeito e evoluir durante o campeonato. Então eu vou falar muito sobre isso, mas eu acredito que realmente vai ser um campeonato muito equilibrado e estamos aí ansiosos para essa estreia. Deve ser contra o Capim, né? Pelo que a galera tá falando. Não precisa nem falar que estreia difícil, né? Um time que tem jogadores aí super campeões de Kings, né? Jogadores que sabem jogar muito bem aí, que vieram da Espanha. Mais uma base muito boa do Capim, que tem treinador que já joga Kings há muito tempo, tem jogadores que já jogam a Kings há algum tempo. Então, se for esse jogo mesmo, tem nem que falar que baita jogo difícil que vai ser, que baita jogo legal para quem tá assistindo. Mas eu acho que é isso. Torcida pode esperar do G3X o que sempre esperou,
o que sempre a gente falou e sempre foi, né? O G3X ele tem nos 4 campeonatos que ele disputou, né? E aí, óbvio, quando no split, quando a fase regular, mas ele tem um time, né, que foi 4 vezes o melhor ataque, então ele pode esperar um time que é propositivo, né, é o que é, e obviamente que a gente quer que tudo melhore, né? Então a gente quer fazer gol e tomar menos gol, fazer isso e tomar menos isso, mas a gente tem que entender que tem um outro time do outro lado, né? Então em algum momento o nosso time também vai ter dificuldade, mas eu espero que a gente no final consiga resolver as dificuldades o mais rápido possível para ganhar jogos, para se classificar, para chegar no mata-mata. E aí no mata-mata é outra história, deixa pro vídeo do mata-mata, porque aí o mata-mata é um campeonato, né, individual e com todos os times tendo a sua história para contar ali. O time que classificou em segundo, em sétimo, em terceiro, sexto, né, ali vira um jogo só. Então primeiro vamos focar em se classificar. Sim, uma fase de o Rufino jogou, todo mundo jogou, tá? Todo mundo jogou. E a gente foi bem legal isso daí. Óbvio que a gente teve alguns com mais minutagem, outros com menos. É até interessante isso, porque como eu falei no começo, né? Enquanto você não tá com o time 100% formado, o modo que o adversário joga também vai te colocar a ter jogadores que vão jogar mais tempo ou não, né? Então, se o adversário joga, vamos supor, marcando pressão individual quadra inteira, talvez você tenha jogadores que você quer relação mais de controle quando precisar de espaço curto e 2 aqui, 3 ali que sejam de possam atacar espaço. Se o adversário marca totalmente recuado, talvez você vai poder colocar mais atletas que vão jogar com a bola e vão controlar e vão ter passes de quebradinha e vão ter jogos individuais e vão ir para cima e vão ter chute de média distância. Tô dando um exemplo, tá, galera? Isso não tem nada a ver com amistoso, mas eu acho que isso é uma coisa que, como você pode substituir a qualquer momento na Kings League, isso é uma coisa que é muito importante. É uma coisa que os nossos jogadores e a gente também tem que cada vez mais evoluir. Entender, e todos os times, né? Entender e identificar mais rápido o que é necessário, o que precisa. Porque é o que eu falei, de repente, vamos lá, um exemplo. Isso aí, você quer treinar um time contra a marcação individual. E aí você vai jogar o amistoso e o adversário não joga na marcação individual. Então ali você não vai treinar essa fase, né? Você vai ter que treinar outra fase. E por isso que é bom ter amistoso, né? Porque o adversário vai te colocar algumas coisas e você vai ver se você sabe sair ou não. E durante a liga, obviamente, todo mundo vai evoluindo e passando por aí. Obrigado, desempenho. Um salve pra galera torcida do G3X também. Como a gente falou, né? Até conversei com o Rudy e com o Felipe antes. Eu falei, cara, e resultado? Eu falei, meu, resultado alguém vai vazar. Então vamos deixar já combinado que pode falar o resultado antes do jogo. Não importa. Muito provavelmente o jogo vai ser equilibrado. Vai ser, até brinquei falando que vai ser 7-5 para um, 7-5 para outro. Foi 7-6, né? Falei, vai ser um jogo equilibrado, então alguém vai, né? Eu imagino que quem ganhar vai ter a felicidade de poder talvez falar que ganhou, mas quem perder vai ter a felicidade de falar, cara, é um detalhe aqui que era pra gente ter ganho, né? E só vai levar mais brilho para essa partida, que vai ser um clássico, G3X e desempenho, com certeza. Então, acho que o resultado ia vazar e até agora foi super legal, né? Porque a gente vazou, todo mundo aqui dos dois times acabou vazando o resultado, não vazou imagem, não vazou quem tá atacando, quem tá defendendo de cada time, apesar de ter coisas que são meio óbvias, mas assim, não vazou muita coisa de nada, né? De como cada time jogou, e isso é importante, porque isso aí nós vamos ver dia 9. Valeu, galera, também acho que, né, vou deixar esse vídeo no YouTube, já ficou longo, mas quem tiver também alguma pergunta que dê para responder é isso. Agora, para finalizar, pro torcedor do G3X, tamo junto, tá? É isso aí. A gente tem, né, tem sentido
boas coisas, né? Depois do começo ali do draft, que eu não sei o que aconteceu, que a galera esperou, né? Alguma galera da internet esperou que o G3X contratasse 10 jogadores, né? E aí começou o draft ali, a gente, PQP, né? De novo, a galera vai começar, cara, o GTX não pode fazer nada, né? E aí depois a galera, pô, vamos lá, é isso, né? O Rian e o Marinho estão recebendo muito carinho, era os jogadores, eram as mudanças ali que a gente via necessárias para um time que já tem os 6 wildcards, que é o que a gente tem. E estamos muito confiante. Os dois estão bem, muito bem fisicamente. E precisamos mostrar agora, né, no jogo valendo, porque, como eu falei, amistoso, por mais que a gente tentou fazer parecer o máximo possível com o jogo, não é um jogo. Né? E muita dificuldade também, né, de jogar na arena da Kings sem os placares, né? Pra você ver a Low Kings League, pra você ver como é importante, né? O placar funcionar, as luzes estarem funcionando. Se acontecer de não funcionar, para o jogo. Espera 2 minutinhos, porque é muito importante, né, para os jogadores se localizarem, saber o tempo das coisas. Mas foi legal. Tamo junto, tá, galera? Vamos que vamos. Semana que vem tem outro vídeo sobre a preparação final do G3X e começar a fazer mais vídeos sobre isso aí também. E óbvio, durante o campeonato aí a gente já pode falar mais abertamente sobre tática, né? Vamos nessa.